Salve, povo de Deus! O verbo compartilhar, mais um episódio, quase que esse não sai. Eu fiquei aqui entretido fazendo umas musiquinhas porque tá rolando um projetinho muito legal, graças a Deus. Ontem eu tive uma reunião muito bacana com os meus amigos e pastores Daniel Lopes e Marcelo Bigardi, e logo teremos novidade. Mas antes que essas novidades cheguem, eu preciso te pedir para você, por favor, clicar no like, se inscrever no canal, acionar o sininho e compartilhar esse vídeo entre os seus contatos, e vamos nessa para mais um episódio. Depois da vinheta. O nome do jogo é interação, hein? A gente precisa interagir. Deixa seu comentário nesse vídeo, nos outros que você assistir também, e segue a gente no Instagram. Põe ali seu comentário, a sua opinião a respeito do material que a gente tem disponibilizado, as suas dúvidas, as suas perguntas, enfim, vamos trocar ideia. É molezinha, @Pastor Maurício Monteiro, e pronto, você já me achou no Instagram. Vamos lá no nosso ranking de versículos mais procurados na internet. Hoje é o da posição 232ª, que está em 1 de João, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Só um spoilerzinho no 8 aqui, porque ele é famosíssimo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Para refletir a respeito do que significa amar um ao outro, primeiro eu preciso estabelecer o que eu entendo como amor. Se duas pessoas param, por exemplo, para conversar, e cada pessoa tem uma mentalidade e um conjunto de convicções muito distintos, existem grandes chances de que quando eles entrarem, por exemplo, numa questão como essa, o que é o amor, e consequentemente o que significa amar um ao outro, vai haver uma discrepância em relação ao entendimento que cada um tem a respeito disso. Não existe dúvida que o amor ao qual essa passagem se refere é o amor de Deus, o amor ágape. E o amemo-nos é agapau, que é uma articulação desse verbo em grego. O amor ágape, a gente encontra ele melhor descrito, e eu pelo menos creio que essa seja a melhor descrição mesmo, lá em 1 Coríntios 13. O apóstolo Paulo deu ali uma descrição de como quem ama, quem age por amor se comporta e quais são as características do amor. E para falar sobre isso vai ser mais proveitoso se a gente ler a passagem de 1 Coríntios 13. Eu vou começar do versículo 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E só a primeira parte do versículo 8. O amor nunca falha. Essa é a descrição de como funciona o amor de Deus, quando ele se manifesta através da vida de alguém. Essa orientação de amar um ao outro é amar dessa forma. Amar disposto a sofrer, amar disposto a fazer o bem, independente se estiverem te fazendo mal, amar independente de qual a situação que você se encontra, está passando por dificuldades financeiras ou não conseguiu ainda chegar ou conquistar, não conseguiu ainda realizar algum sonho, enfim, o amor, por não ser invejoso, ele não vai ficar ofendido por ver que os outros estão conquistando coisas que eu ainda não consegui conquistar. O amor, ele não fala mal pelas costas, o amor não passa a perna, o amor não engana. Se for o contrário, por exemplo, se você tiver conseguido conquistar alguma coisa e um conhecido, um amigo seu, um familiar seu ainda não, por exemplo, se você consegue vencer alguma dificuldade da sua vida e você tem um amigo, alguém da sua família que ainda não conseguiu, o amor não deixa com que a pessoa se ensoberbeça, achando que hoje ela é melhor do que a outra. É modesto, sabe se comportar, sabe se conter, não fica provocando, seduzindo, criando caso, não faz os movimentos pensando só naquilo que aparentemente vai ser bom para si, mas pensa no que é bom para o outro, no que é bom para o coletivo também. Ainda que passar por situações difíceis, não vai ficar irritado, não vai perder as estribeiras. E essa aqui que para mim é muito, muito difícil: não suspeita mal. Você encontra com alguém, a pessoa tá com o humor alterado. Se você ama, você não vai olhar a pessoa e falar, deve estar assim porque agora está achando que eu não vou mais, sei lá. Sabe aquela coisa que a gente tende a adivinhar por que tal coisa aconteceu do jeito que aconteceu, por que tal pessoa está do jeito que está, e concluir que isso é a evidência de que a pessoa ou me quer mal, ou está com inveja de mim, ou enfim. Quer dizer, o amor que não suspeita o mal também não se acha o centro do mundo. E a gente ainda tem, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E essa última parte
que é tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quer dizer, é um nível de abnegação, um nível de sacrifício, um nível de disposição em acolher, independente de que se a pessoa que está sendo acolhida merece, digamos assim, ser acolhida. O amor, ele supera todas essas barreiras, ele transpõe todos os obstáculos e ele simplesmente se entrega sem condição. Esse é o amor de Deus, não é condicional. Há uma confusão aí em relação a que o amor então tolera as coisas de maneira a aceitá-las condescendentemente. Isso não é verdade. A atitude cristã é acolher, é ajudar, é procurar proporcionar de tudo para que aquela pessoa possa encontrar libertação daquele vício, daquela dificuldade, daquela doença. Não só a questão prática, orar com fé, jejuar pela vida da pessoa, se sacrificar para que aquela pessoa encontre libertação. Uma pessoa que tem característica violenta, uma pessoa que tem uma característica adúltera, uma pessoa que é promíscua, enfim, independente de qual seja o cenário, independente de quais sejam os defeitos que as pessoas do nosso convívio têm, o amor nos leva a lutar por essas pessoas, lutar para que elas possam encontrar libertação, possam encontrar também o amor de Deus. E é nisso que a nossa responsabilidade cresce bastante, porque o meio através do qual Deus manifesta o amor é a vida. Então, se a minha vida não manifesta amor, se eu não manifesto em meus atos a disposição em me sacrificar, a disposição em estar ali pronto para ajudar, pronto para fazer o que for necessário, mesmo que isso implique em desconforto para a minha vida, implique em eu ter que mudar o meu planejamento para aquele dia, para aquele momento. O amor supera todas essas coisas. Agora você veja como numa passagem tão simples como essa, a gente se vê colocado numa situação tão delicada, tão desconfortável. No versículo 8 da 1 de João, capítulo 4, a gente tem ali: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quer dizer, se eu não consigo manifestar amor, se eu não consigo exercitar o amor, se eu não consigo viver em amor, como que eu posso conhecer a Deus? Isso sozinho já serve para explodir a cabeça de qualquer um. Fala, meu Deus do céu, eu tenho uma dificuldade absurda para poder me colocar na condição de quem se sacrifica para que o outro possa encontrar o amor de Deus. Puxa, mas Deus me entende. Ai, caramba, é difícil você concluir que isso é verdade sem levar em consideração que isso aqui também é verdade. Quem não ama não conhece a Deus. Oh, meu Deus do céu, e agora? A gente tem muito trabalho pela frente, a gente tem muita coisa para consertar. O mais importante de tudo é saber que o que precisa ser consertado está dentro e não fora. A gente luta tanto querendo consertar as falhas da igreja, as falhas das pessoas, ficar tentando discernir, sondar quais são as motivações, por que as coisas acontecem como acontecem, será que essa igreja é a melhor igreja, será que aquele pastor é realmente um bom pastor, será que aquela pessoa é realmente aquilo que ela aparenta ser? E a gente se ocupa tanto com essas coisas, com política, com as dificuldades do convívio em família, e a gente esquece que nós não conseguiremos manifestar esse amor se nós não olharmos para dentro. Porque o que precisa ser consertado para que esse amor seja manifesto está dentro de mim e não fora de mim. Certamente, para eu manifestar amor, eu preciso parar e pensar a respeito do que me incomoda, do que tira a minha paz, do que me faz ficar irritado, do que me faz ficar deprimido, do que me faz ficar irado e desejoso de vingança. E vingança tem muitas formas de ser feita, né? Tem gente que se vinga com sorvete, vai para uma sorveteria e se entope de sorvete, tá lá a vingança, ele aplacou aquela ansiedade, aquele desespero que estava no coração. Outros se vingam dando aquela famosa lacrada, né? Tá só esperando a oportunidade para dar uma resposta atravessada, aquele famoso coice, né? Seja num familiar, seja em alguém no trabalho, enfim, alguma pessoa do convívio. Outras se lambuzam toda com drogas, com bebida, com pornografia e por aí vai. Tem gente que, por exemplo, não sai da academia. Está o tempo todo na academia e fala assim, não, mas a academia é bem-estar. Veja bem, é por isso que é importante olhar para dentro. É por isso que é tão importante a gente ter a simplicidade e a humildade de olhar para o nosso interior e analisar o que está nos levando a sentir o que a gente sente no dia a dia e fazer as coisas que a gente faz no dia a dia. Para alguém que não acredita que Deus existe, para alguém que não acredita que o cristianismo
é a revelação da verdade concreta e absoluta, tanto faz uma passagem como essa. Mas este amor que está sendo tratado aqui é o amor de Deus, que é a essência de Deus. E se eu não consigo manifestar esse amor, eu não tenho como, então, ter uma comprovação em mim mesmo de que eu conheço a Deus. Então, para um ateu ou para uma pessoa de uma outra religião, isso não é importante. É importante para mim, é importante para você, que diz que acredita em Deus, no Deus do cristianismo, no Deus que a Bíblia revela. Então eu não tenho como ignorar uma passagem como essa e não parar para pensar e falar, puxa, se eu não tiver de verdade manifestando esse amor, a Bíblia está me dizendo que eu não conheço a Deus. E se eu não conheço a Deus, certamente o dia que eu parar diante dele, na hora do juízo, ali no momento do juízo final, eu vou escutar aquilo que a Bíblia diz que as pessoas que não conhecem a Deus escutarão. Deus vai falar, eu não te conheço. Te aparta de mim. Não é isso que você quer? Não é o que eu quero. Ele está pronto, disposto. O amor está ali, ó, à nossa disposição. Falta a gente dar um passo nessa direção. Deus te abençoe. Fica na paz. E até mais.